Dando prosseguimento à nossa aula de hoje, terça-feira, dia 12 de novembro de 2019, vamos recomeçar o nosso estudo acerca dos efeitos principais e secundários, penais e extrapenais da condenação. Nós estávamos tratando, antes de interrompermos o nosso primeiro vídeo, de finalizarmos o nosso primeiro vídeo, da questão da interrupção da prescrição da pretensão executória do Estado em face a uma nova condenação transitada em julgado. Diga lá, meu querido. Isso, exatamente. Ela só não vai aumentar se ultrapassar o limite, por exemplo, o limite máximo da prescrição da pretensão executória será de 20 anos, né? De 20 anos, quando a execução da pena for por lapso superior a 16 anos, né? Pronto, se ultrapassar, logicamente que não vai aumentar. É a mesma coisa da questão da unificação das penas para fins de cumprimento do limite máximo previsto em nossa legislação, de 30 anos. Né? Agora, salientando que a jurisprudência majoritária entende, voltando aqui para o tema do limite das penas e do concurso de infrações, que nós já vimos anteriormente, lembrando que a jurisprudência majoritária, inclusive da Suprema Corte, entende que a progressão de regime dá-se-á sobre o total da pena unificada e não sobre o quantum máximo de 30 anos, certo? Ou seja, é perfeitamente possível, só recordando esse assunto, que nós já vimos anteriormente, é perfeitamente possível que um condenado venha a passar 30 anos em regime fechado. Né? Então, se porventura, eu citei até um exemplo, condenado a 120 anos por... Um exemplo matematicamente fácil, né? 120 anos, condenado por vários crimes não hediondos, fazendo a unificação das penas, 1/6 de 120 dá 30, né? Daria 30, ele passaria os 30 anos em regime fechado, porque a jurisprudência da nossa Suprema Corte entendeu para que os benefícios, benefícios de progressão de regime, livramento condicional, é contabilizado o quantum total da pena e não o limite das infrações de apenas 30 anos. Certo? Vamos lá. A revogação da reabilitação, eu creio que eu já falei sobre isso, a questão da reabilitação, o agente que tiver sido reabilitado, se porventura ele vier a sofrer uma nova condenação criminal, revoga-se o benefício legal da reabilitação, certo? E talvez o mais conhecido dos efeitos da condenação transitada em julgado venha a ser a inscrição a teor do que reza o artigo 393, inciso 2º do nosso Código de Processo Penal, a inscrição do apenado no rol dos culpados. É comum nas sentenças haver a expressão no dispositivo, na parte derradeira da sentença, com o advento do trânsito em julgado desta sentença penal condenatória, lance-se o nome do réu ao rol dos culpados. Parece que vai para o rol do inferno. Sim, o rol dos culpados é justamente o rol das pessoas que já foram condenadas criminalmente em caráter definitivo, sem qualquer possibilidade de recurso, certo? Com todo... Não, o rol dos culpados, não existe assim, um lugar físico do rol dos culpados, não. O rol dos culpados é uma construção teórica, subjetiva, formal, entendeu? Que o indivíduo fica como sendo condenado, ele vai ficar para os registros da justiça como sendo condenado. Isso tem um efeito principal, que é a reincidência, com todos os... Não existe assim um documento, o rol dos culpados, não. Como é? É um banco de dados pertencente ao Judiciário Nacional, entendeu? O CNJ e os tribunais de justiça e os TRFs, entendeu? Aí o sujeito fica com uma nódoa, certo?
que para fins de reincidência não é eterna, mas para fins de maus antecedentes ela é eterna. Certo? Porque uma condenação criminal anterior, ainda que o indivíduo tenha sido reabilitado, ainda que tenha sido extinta a punibilidade e que tenha transcorrido o lapso temporal de 5 anos, certo? Ele não seja mais reincidente, ele persistirá como sendo portador de maus antecedentes. A exemplo de uma pessoa que não tenha sido condenada criminalmente com trânsito em julgado, mas que tem uma condenação, certo? Ainda que não transitada em julgado anterior, para fim de dosimetria penal, isso pode ser valorado. Eu digo pode porque é um critério evidentemente aferível diante daquelas circunstâncias judiciais do artigo 59, certo? Ele pode ser, para fins de aplicação da pena, para fins de dosimetria penal, considerado como sendo portador de maus antecedentes, certo? Pessoal, alguma dúvida, meus queridos e minhas queridas, meus alunos e minhas alunas, esta prestigiosa turma do 4º período do curso de Direito e demais alunos inscritos nessa disciplina Penal 2, há alguma dúvida a respeito desses efeitos penais da condenação? Portanto, podemos passar adiante, não é isso? Pessoal, deixa eu ver como é que está o vídeo. Pessoal, paralelamente a esses efeitos penais, que possuem repercussão exclusiva no âmbito penal, na esfera penal da condenação, existem alguns outros efeitos, denominados de efeitos extrapenais da condenação, que eles repercutem em outras esferas que não a esfera criminal. Por exemplo, nós sabemos que o ilícito penal, via de regra, geralmente, ele proporciona também, ele consiste também num ilícito civil. E ele proporciona algum dano. Nós sabemos que existem realidades paralelas. Existe o âmbito penal, o âmbito da responsabilidade criminal, que se encontra lastreada na culpabilidade, certo? E existe a responsabilidade civil, que se encontra fundamentada no dever de indenizar. Enquanto que a responsabilidade criminal, ela induz a imposição ao condenado, caso ele seja considerado culpado, a sofrer alguma das espécies das sanções penais previstas em nosso ordenamento jurídico penal. A responsabilização civil, pautada no tripé: conduta do agente, dano sofrido pela vítima e nexo de causalidade, a relação de causa e efeito que une a conduta do agente. Eu falo isso no âmbito da responsabilidade civil, porque esses são os 3 parâmetros, são os 3 pressupostos sobre os quais encontra-se alicerçada a responsabilidade civil: conduta do agente, dano sofrido pela vítima e nexo de causalidade, certo? Existem 2 mundos diferentes, 2 realidades distintas, paralelas. Mas, conforme os senhores e as senhoras já sabem, uma condenação criminal transitada em julgado, ela traz uma certeza jurídica no tocante aos aspectos civis da condenação. Ou seja, uma condenação criminal transitada em julgado traz... É melhor tirar esse trinco. É melhor tirar. Ou a gente pedir alguém para trocar isso. Porque todo mundo que passa derruba. Sim. Mas pronto, deixa ele escorar, porque acho que o ar não sai não. Bom, o efeito não penal
mais explícito de uma condenação criminal transitada e julgada consiste justamente no dever de indenizar o dano. Esse é o efeito de natureza não penal, de natureza extrapenal, mais importante de uma condenação criminal transitada e julgada. Porque nasce para a vítima um título executivo. Nasce para a vítima um direito líquido e certo a ajuizar uma ação, não para questionar se houve ou não houve o dano, se há ou não há o dever de indenizar. Porque isso não se questiona mais. Mas sim para se aferir o quantum da condenação. No processo chamado de liquidação de sentença. Liquidação de sentença, porque já há um título executivo. A sentença penal condenatória ela já pode ser utilizada no processo de execução para que a vítima seja ressarcida. O que se questiona apenas é o quantum da condenação, o chamado quantum debetur, que será apurado em sede de liquidação de sentença. Vocês vão estudar sobre isso quando estiverem estudando processo de execução. Certo? Aí vamos lá, no âmbito civil, né? Processo civil, processo de execução. Porque tem o processo de execução penal também, né? Chamado direito executório penal, direito processual penal executório, o direito processual penal da execução, a execução da pena, certo? Isso é visto em processo penal 3. Vamos lá. Existem efeitos extrapenais da condenação que são genéricos ou gerais, que eles são estendidos a todas as condenações. Toda e qualquer condenação criminal ela necessariamente é dotada desses efeitos. E eles não precisam ser explicitamente declarados pelo magistrado. Não precisam ser expressamente reconhecidos pela sentença penal condenatória, porque já são efeitos que são da natureza de toda e qualquer sentença penal condenatória. São chamados efeitos genéricos ou efeitos gerais da condenação. Essas consequências extrapenais genéricas, elas são uma consequência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Portanto, dispensam qualquer espécie de declaração ou fundamentação por parte do magistrado que vier a prolatar o decisum. Certo, pessoal? Vamos lá. Primeiro efeito, como eu disse a vocês, primeiro mais elementar, mais evidente, efeito geral, o genérico, extrapenal da condenação criminal transitada e julgada. É o dever, a reparação do dano. A teor do que reza o inciso 1º do artigo 91 do Código Penal. A condenação, com o advento do trânsito e julgado, obviamente, tem o poder, tem o condão de tornar certa a obrigação de reparar o dano. Há um reconhecimento por parte do Estado juiz de que fulano, através de uma conduta comissiva ou omissiva, provocou um dano a cicrano, na medida em que o Estado reconheceu a culpabilidade do agente. Mas, professor Mário, por que se dá isso? Por que o trânsito em julgado no crime faz coisa julgada no civil? Eu já falei sobre isso anteriormente, mas vou falar aqui novamente. Pode haver responsabilidade civil sem culpa. Existem algumas situações, a chamada responsabilidade civil objetiva, em que não é preciso demonstrar-se a culpa, e quando eu falo culpa, eu me refiro a culpa e dolo. Não é preciso demonstrar-se a culpa daquele ente que é responsável civilmente pelo ressarcimento do dano.
a responsabilidade civil, por exemplo, do Estado, em razão da conduta dos seus servidores, até o do que reza o artigo 37 da Constituição Federal, ela é objetiva. A responsabilidade das empresas prestadoras de alguns tipos de serviços, no âmbito do direito do consumidor, vem a ser também objetiva. Por exemplo, as empresas prestadoras de ônibus, serviços de transporte de passageiros, como é o caso da gloriosa Aviação Jardinense, empresa que concorre ferozmente ao título de pior companhia rodoviária do planeta. A responsabilidade civil desses entes é objetiva, não é preciso se demonstrar a culpa, certo? Mas no âmbito do direito penal não há responsabilidade penal objetiva, a responsabilidade penal sempre será subjetiva. Se no processo criminal já se apurou a responsabilidade, já se apurou a culpabilidade, seja ela lastreada, tenha ela tido como elemento subjetivo do tipo o dolo ou a culpa, mas de todo modo já se provou a culpabilidade. Para que se discutir novamente no cível, se já há uma certeza jurídica de culpabilidade? Se no âmbito da responsabilidade civil existe mesmo a responsabilidade civil sem culpa, e no processo penal já se apurou que houve a culpa do agente, tenha sido ele o autor, ou seja ele o responsável do ponto de vista da responsabilidade civil pelo dano sofrido pela vítima. Ou seja, nasce com a condenação criminal transitada em julgado, nos termos do já mencionado inciso 1º do artigo 91 do Código Penal, a responsabilidade civil, o dever de indenizar o dano à pobre da vítima que suportou a lesão ao seu direito subjetivo por parte da conduta criminosa praticada pelo agente. Ou seja, a partir do momento que há o trânsito em julgado do crime, ocorre também o fenômeno da coisa julgada no cível, no tocante à responsabilidade civil para fins de reparação do dano. A sentença penal condenatória, ela possui natureza jurídica de título executivo judicial. Ela já permite, ela já autoriza a vítima a pleitear não o reconhecimento do dever de indenizar, porque isso já aconteceu, mas sim a própria indenização, não se discutindo mais se há ou não responsabilidade, certo? Inclusive pode ser que o sujeito seja absolvido no crime e venha a ser condenado no cível. Ele pode, por exemplo, ter agido sob o abrigo de um excludente de antijuridicidade, sem que por isso ele deixe de ser, do ponto de vista civil, responsável. Ele pode ter agido numa situação em que não restou provada a teor do artigo 493, inciso 4 do Código de Processo Penal, a sua culpabilidade. Nós todos sabemos, inclusive pela máxima do indulto pro réu, inclusive pelo princípio constitucional da presunção do estado de inocência, que na dúvida sobre se há ou não culpabilidade, se há ou não elementos, provas suficientes que comprovem a autoria delitiva, o réu deverá ser absolvido. E ele pode ser absolvido porque não existiam provas para uma condenação criminal, mas no cível ele pode perfeitamente vir a ser condenado a indenizar, a ressarcir a vítima pelo prejuízo que ela veio a suportar, não se confundindo, portanto, a responsabilidade civil com a responsabilidade criminal, certo? Existe um dispositivo constante no inciso 4º do artigo 387 do CPP,
do nosso Código de Processo Penal brasileiro, que determina que o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Contudo, faz-se necessário, no âmbito do processo de liquidação, no âmbito do processo civil, que se apure o quanto débito efetivo, tendo em vista que o que o juízo da condenação criminal faz é fixar os meros parâmetros mínimos para essa condenação, que precisam inclusive ser atualizados, que precisam inclusive ser corrigidos, que precisam inclusive levar em consideração a capacidade contributiva do agente e a condição financeira da vítima, o prejuízo que a vítima suportou. Tudo isso é apurado em sede de liquidação de sentença no âmbito do processo civil, no âmbito do processo que se destina, que se dedica a apurar a responsabilidade civil. É importante salientar também o que diz a súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Ou seja, o mesmo fato criminoso, ele pode acarretar a responsabilização no âmbito civil, ele pode atrair a responsabilidade civil, tanto a título de dano material, quanto a título de dano moral. Por exemplo, o sujeito que é agredido fisicamente por um desafeto, e que vem, por exemplo, a ter que se submeter a uma cirurgia para reparar um nariz colocado fora do lugar, ou uma cirurgia dentária para reconstrução de dentes que foram quebrados ou violentamente extraídos à base de socos ou chutes e tal. Ele pode, extração dentária sem anestesia, ele pode tanto pleitear a responsabilização do ponto de vista do direito civil, do ponto de vista da responsabilidade civil, tanto sob o ângulo do dano moral, quanto o sofrimento, a humilhação, a situação vexatória, o constrangimento, certo? Quanto no âmbito do direito, do dano material, os prejuízos que eventualmente ele sofreu. Um motorista de táxi que sofre um abauroamento, uma batida de carro, em razão do motorista que estava, por exemplo, dirigindo imprudentemente e que vem a ser lesionado em sua incolumidade física, tendo se afastado do seu trabalho durante 30 dias, 2 meses, 15 dias, o tempo que for, evidentemente ele suportará um prejuízo de cunho material indiscutível, ele deixará de exercer as suas atividades habituais, que se for por um período superior a 30 anos, a 30 dias, já importa em lesão corporal de natureza grave, né? Lá nos termos do que reza o parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal brasileiro. Mas, malgrado a questão criminal, do ponto de vista civil, ele poderá acumular tanto a indenização por danos morais, por aquela situação vexatória, constrangedora, humilhante, que ele passou, deitado numa cama de hospital, na cama de casa, sem poder trabalhar, sofrendo a angústia de não saber como é que vai pagar as suas contas, como é que vai pagar a prestação do carro no final do mês. Quanto poderá acumular também um pleito de indenização por danos materiais, pelos prejuízos, por exemplo, que sofreu com o conserto do veículo, os prejuízos, por exemplo, que sofreu com o tratamento médico que ele teve de ser submetido após a ocorrência do acidente, certo? Ou seja, é perfeitamente cumulável a indenização por dano material quanto por dano moral, certo? Pessoal, alguma dúvida a respeito desse efeito extrapenal genérico da condenação, da reparação civil do dano? Alguma dúvida, galera? Não? Então podemos passar adiante, meus amigos. Minha cara franca, quanto tempo temos no segundo vídeo? Vamos ver aqui.
Ainda temos mais uns 6 minutinhos, mais ou menos, não é, Fran? Pronto. Vamos lá, peraí, pessoal. Gente, outro efeito genérico, outro efeito advindo da condenação criminal transitada em julgado, que se estende a todas as sentenças, a todas as condenações, vem a ser a perda. Pelo amor de Deus, nunca na vida de vocês utilizem na minha frente a expressão perca. Quando eu escuto um cristão, uma cristã, um ser humano, um homem ou uma mulher, utilizar-se da expressão perca, até a minha medula espinhal se arrepia. Me dá logo um mal-estar gástrico, sabe? Um embrulho no estômago. Terrível. É como um soco no fígado de uma pessoa que seja amante da boa língua portuguesa. Eu me lembro de Carla Pérez. Eu me lembro logo de Carla Pérez, que quando o falecido diretor-presidente das organizações Globo, jornalista Roberto Marinho, maior barão da mídia plutocrática nacional, veio a falecer, a ex-integrante da famigerada banda El Chan, eu digo famigerada pela música, né? Porque pelas formas das moças não, Maria. Chegou e disse que a morte de Roberto Marinho era uma grande perca para a TV brasileira. E anunciou isso com ar solene, que só os imbecis conseguem ter ao pronunciar esse tipo de verborragia. Pelo amor de Deus, perca. Bom, mas a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado do terceiro de boa-fé, de instrumentos e do produto do crime. Pessoal, é consequência natural do crime que os apetrechos, os utensílios, os instrumentos, enfim, que se prestaram a viabilizar a prática criminosa, sejam apreendidos, que sejam revertidos em prol do Estado, mas especificamente em prol da União. Certo? Do mesmo modo, é também elementar, é também natural que o proveito do crime ele vem a ser aquilo que o agente ou os agentes obtiveram a título criminoso, a título espúrio, sejam igualmente revertidos em favor da União. Mas vamos falar primeiramente da perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Gente, existe inclusive no âmbito do processo penal uma importante modalidade de ação, é uma ação cível dentro do processo penal. É engraçado, é de natureza meio híbrida, porque é um procedimento civil, mas que é previsto pelo Código de Processo Penal e que é ajuizado dentro do âmbito do processo penal. É a chamada ação de restituição de coisas apreendidas, ou pedido de restituição de coisas apreendidas, certo? Que se destina a fazer com que um terceiro de boa-fé recupere um determinado bem, uma determinada coisa pertencente ao seu patrimônio, que foi alvo de uma constrição ilegal do Estado, que foi alvo de um constrangimento no sentido do desrespeito ao direito de propriedade por parte do Estado. Por exemplo, o sujeito aluga um caminhão para um indivíduo fazer um frete, fazer uma viagem. E o sujeito apresenta a nota fiscal do produto, dizendo que vai transportar biscoito. E ao invés de transportar biscoito, ele transporta cigarro contrabandeado. Ao invés de ter biscoito. Eu me lembrei dessa história, de uma situação em que eu advogava para empresas que se dedicavam a essa atividade ilícita de contrabando de cigarro. E certa feita, foi feita uma apreensão, o caminhão cheio de biscoito fofinho, cheiro doce, porque eles sempre usam desses ardis para ocultar o cheiro forte do cigarro.
interessante que cada associação dessas utiliza-se de uma tática diferente. Uns botam coentro, outros botam biscoito doce, entendeu? Que é para disfarçar o cheiro, entendeu? Aí eu me recordo de uma situação, foi apreendido um caminhão, o caminhão cheio, até a metade do caminhão era biscoito, da metade para dentro era cigarro. Muito bem, mas o sujeito vai licitamente, aluga um caminhão para alguém fazer o frete, ele vai transportar cigarro, ou pior, droga, certo? Aí a polícia vai e faz a apreensão do veículo. Evidentemente que o terceiro de boa-fé, que não tem nenhuma relação com a prática do ilícito, tem direito à restituição do bem, em homenagem ao direito de propriedade constitucionalmente assegurado. Por isso que o inciso 2º do Código Penal, do artigo 92 do Código Penal, em sua linha A, faz ressalva ao terceiro de boa-fé ou ao lesado. Obrigado, Fran. Gente, vamos encerrar aqui o 2º vídeo da nossa aula de hoje. A cada meia hora a gente está parando, porque eu pretendo postar no cigarro, certo? Vamos encerrar aqui o nosso 2º vídeo.